Fala galera, quarta-feira, 15 de maio, centenas de milhares de estudantes no país inteiro protestam contra os cortes na educação de Bolsonaro. Mas não é disso que eu vim falar aqui não. O Bolsonaro deu mais um tiro no pé. O Bolsonaro, que foi eleito em outubro, não pisou uma vez no Nordeste desde que foi eleito, já vai pela segunda vez aos Estados Unidos. A primeira vez foi lá puxar o saco do Trump, concedeu 700 milhões de dólares em incentivos fiscais para os americanos, deu visto aos americanos sem que os brasileiros possam entrar nos Estados Unidos. Em contrapartida, ganhou a promessa de entrar na OTAN e na OCDE. Bom, na OCDE, os Estados Unidos barraram o Brasil na semana passada. Então o Trump descumpriu a promessa na cara dura. E na OTAN, que é a Organização dos Tratados dos Países do Atlântico Norte, eles falaram: o Brasil não pode entrar por questões técnicas, o Brasil fica no sul. E aqui é os Tratados do Atlântico Norte. Claro que o Brasil não pode entrar na OTAN, é ridículo. A promessa foi ridícula e o Bolsonaro aceitar a promessa foi ainda mais ridículo. Então o Trump enganou o Bolsonaro. Agora ele vai para os Estados Unidos, num evento da Câmara do Comércio Brasil e Estados Unidos. Um evento que são empresas brasileiras que fazem negócios lá nos Estados Unidos. A maioria dessas empresas fazem parte da Líder. Líder, para quem não sabe, é a empresa do Dória, que gerencia centenas de empresas no Brasil, ajuda, os conecta, não sei bem o que faz o Dória. Enfim, são todos ligados ao Dória e eles estão homenageando o Bolsonaro, assim como ano passado homenagearam o Sérgio Moro e quem entregou o prêmio foi o Dória. Então já dá para saber, dá para perceber como eles estão conectados. O Bolsonaro foi lá para Dallas massagear o próprio ego. O filho dele ficou aqui no Brasil e falou que o Brasil tem que desenvolver uma bomba atômica. Para que ele quer? Ele tem o sonho de ter uma bomba atômica para impedir que roubem nosso petróleo, nosso minério de ferro e as outras riquezas que nos estão roubando? Não. Para ameaçar a China e a Rússia. Como assim? Ele quer ameaçar os nossos dois maiores parceiros comerciais. Sabe-se lá por qual motivo, não sei de onde ele vê a ameaça da China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Os chineses geram mais de 2 milhões de empregos no Brasil. 2 milhões de pessoas vivem, comem o alimento todos os dias, pagam suas contas graças às exportações do Brasil para a China. Ele quer uma bomba atômica para ameaçar os chineses. Enquanto isso, o Mourão vai para a China na semana que vem falar com o presidente da China e o vice-presidente da China. Então você vê o Bolsonaro e os filhos dele dando outro tiro no pé e o Mourão se articulando pouco a pouco. O mercado financeiro já está de mal com o Bolsonaro. Ontem o Banco Central, não sei o Thiago dos Reis, foi o Banco Central do Brasil, cujo presidente foi indicado pelo próprio Bolsonaro, divulgou que o PIB do primeiro trimestre foi negativo, em quase 1%. É a primeira vez que a gente tem um PIB negativo em um trimestre, depois de 9 trimestres, 3 anos. Mais 9 trimestres, acho que são 10. Mais ou menos 3 anos. Então, o nosso PIB foi negativo, e o PIB negativo é culpa do Bolsonaro e do Guedes. Não tem como ele culpar o PT, nem o Temer, porque o PIB vinha crescendo. Diminuiu agora. Quase 1,5 milhão de pessoas perderam emprego nesses 3 primeiros meses de governo. E não tem como culpar o governo anterior. A culpa é de quem está no governo agora, porque ele não tem projeto nenhum para melhorar o emprego no Brasil. O projeto dele único é a reforma da Previdência, que não gera emprego nenhum. A reforma da Previdência tira dinheiro dos aposentados ou de quem for se aposentar e vai para pagar dívida pública, ou seja, esse dinheiro vai para os bancos. É o único projeto dele. Então ele, um presidente que foi eleito em outubro, já passou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, passaram 6 meses que ele foi eleito, ele não pisou no Nordeste, os filhos dele não pisaram no Nordeste, mas é a segunda vez que ele vai torrar dinheiro nos Estados Unidos. E como ele foi chamado de misógino pelo prefeito de Nova York, ele está levando dessa vez a mulher dele, a Michelle, conhecida também como Micheque, porque recebeu um cheque do Queiroz, que vai ser investigado. Ela também vai cair com ele.
porque não tem inocente, né, nesse lugar aí não. Então, ele vai levar a Michelle para dizer que ele não é misógino, ó, tá vendo? Eu levo a minha esposa. Mas a maior vergonha da viagem dele é o fato de que, eu não lembro, eu acompanho o noticiário político faz muito tempo, mas eu não lembro de um presidente do Brasil viajar para um país e não ser recebido pelo chefe de Estado, pelo presidente desse país. O Bolsonaro vai para os Estados Unidos e o Donald Trump não está nem perto dele, não vai recebê-lo, não vai falar com ele, nenhuma ligação. O único líder que ele vai ver lá nos Estados Unidos é o George Bush, que foi presidente e o mandato dele acabou faz 10 anos. Então, ele não vai ser recebido pelo presidente. Vai ter um encontro de alguns minutos com um ex-presidente de 10 anos atrás que saiu com uma popularidade baixíssima e não conseguiu nem eleger o sucessor. E que o primo do George Bush, que é o Ted Bush, concorreu contra o Trump nas primárias dos republicanos para tentar ser o candidato republicano à presidência. E ele perdeu, porque a popularidade dos Bush é tão baixa que ele não conseguiu ganhar nem do Donald Trump. Então, essa é a única pessoa que vai receber o Bolsonaro, o único chefe que vai receber o Bolsonaro lá é o George Bush, o senhor da guerra, aquele que invadiu o Iraque para roubar o petróleo deles. E o Bolsonaro, que entregou o nosso petróleo, que é entregar o da Venezuela, vai conversar com ele. Imagina qual o teor da conversa. Devem estar discutindo como invadir a Venezuela para entregar o petróleo deles para os Estados Unidos também? Ou o quê? Então, mais um tiro no pé do Bolsonaro. Vai para os Estados Unidos, enquanto o Mourão vai para a China falar com nossos parceiros. O mercado financeiro já não quer mais o Bolsonaro. O PIB já está caindo. Então, estudantes nas ruas, com os cortes de educação, não tem nada positivo no governo. Ele está caminhando a passos cada vez mais largos para a queda. E a queda dele não sabe se é por impeachment, renúncia ou o quê. Mas ele vai cair, porque ele já conseguiu. Ele foi eleito com base em fake news, com apoio dos militares, com apoio do mercado financeiro e amplo apoio da mídia. Ele já perdeu o apoio de boa parte da mídia, exceto a mídia que ele compra, que é a Record e a SBT, que ele está dando dinheiro, ele aumentou em 700% a verba deles. O resto da mídia já não está com ele mais. Por que não está com ele? Porque o mercado financeiro também não está com ele. Mas quem também não está com ele mais? Os militares não estão com ele. Os militares só fazem parte do governo para tentar apaziguar um pouco as coisas, mas eles não querem mais saber do Bolsonaro, porque o Bolsonaro e os filhos escutam o Olavo de Carvalho, que é um paspalhão, é um abobado, e o Olavo de Carvalho só xinga os militares. Então, ele conseguiu brigar com todos os apoios que ele teve. Agora é só esperar a queda dele, como vai se dar. Minha aposta, a queda dele vai se dar pelo filhinho, pelo Flávio, que quebrar o sigilo dele, da esposa, do Queiroz e de mais 90 ex-funcionários, inclusive do Adriano, que é o Adriano de Nóbrega, que é o chefe do escritório do crime, que é o principal acusado de matar a Marielle, a coisa vai ficar feia, viu? Bem feia. Então é isso, galera. Vamos esperar os próximos passos e até a próxima.